Graça e paz, amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui para cultuarmos ao Senhor e convidamos você, como Igreja do Senhor, a também, juntamente conosco, estar louvando a Deus, orando, meditando em Sua palavra e participando desse culto, oferecendo o melhor do seu louvor, da sua adoração e da sua gratidão ao Deus Todo-Poderoso que está acima de tudo e de todos. Nesse instante eu convido você a abrir a palavra de Deus no Salmo 29 e acompanhar a leitura que será feita nos versículos 1 e 2. Salmo 29, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Que isso possa ser uma constante em nossas vidas, adoração ao Senhor, tributarmos louvores ao Senhor, darmos a Ele a glória devida ao seu nome. E faremos isso nesse momento, cantando o hino de número 137, do Inário Novo Cântico. Que você possa abrir o seu inário e cantar juntamente conosco esse hino de louvor ao Senhor. Abrigo no temporal. Rochedo forte é o Senhor, refúgio na tribulação, constante, firme, amparador, refúgio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. É como sombra no calor, descanso na tribulação. Refaz as forças da vigor, descanso na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. No mar, firmeza na tribulação, ancoradouro singular, firmeza na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Leal amigo e benfeitor, auxílio na tribulação, fiel e eterno Salvador, auxílio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Glória a Deus. Peço que nesse instante você abra a sua Bíblia
no Salmo 116. Nós vamos fazer a leitura desse salmo. Você poderá acompanhar essa leitura. É um salmo de ações de graças. Diz assim a palavra do Senhor: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus por sua palavra. Nesse instante nós faremos uma oração de invocação ao Senhor, invocando a sua presença em nossas vidas, invocando a sua presença em nossas casas, invocando a sua presença no meio do seu povo, espalhado por todo o mundo. Pai querido, nós te damos graças por tua misericórdia e fidelidade. Nós te damos graças porque tu és o nosso Deus que está acima de tudo e de todos. Não importa o que estejamos passando ou que venhamos a passar, o que importa é que o Senhor é o nosso Deus e que em ti está a nossa confiança e a nossa esperança. Nesse momento, nós invocamos a tua presença em nosso meio, em nossas vidas, na casa de cada família, Senhor, que faz parte da nossa igreja, e nesse momento, na casa de cada pessoa, de cada família que nos assiste através de nossas redes sociais, que a tua presença, ela seja poderosa, ela seja sentida pelos teus servos, ela seja, Pai, de uma maneira tão grandiosa que possa estar curando, levando cura, levando alegria, levando esperança, levando, Pai, tranquilidade, paz ao teu povo, independente das circunstâncias. Que possamos, Senhor, estar oferecendo ao Senhor o melhor do nosso louvor, da nossa oração e da nossa gratidão através desse culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nesse momento eu convido você a abrir o seu inário Novo Cântico, no hino de número 71, Perdão, um hino de arrependimento, de confissão de pecados diante do Senhor.
Entoemos esse hino ao Senhor. Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não atenho os bons caminhos, Deus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor a meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Exorto, Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 51, versículos 1 a 4. Salmo 51, versos 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Nesse momento, nós estaremos fazendo uma oração de confissão de pecados. E eu convido você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos e confessar ao Senhor os seus pecados, derramando o seu coração na presença do Senhor, derramando a sua alma diante do Senhor e apresentando a Ele cada um dos seus pecados, rogando a Ele perdão, e Ele virá ao seu encontro, e Ele perdoará os seus pecados, e Ele purificará o seu coração. Oremos. Pai querido, Pai de amor, Pai de misericórdia, nós damos graças porque, apesar de sermos míseros pecadores, apesar de sermos menos que o pó, o Senhor tem derramado a tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nesse momento, nós paramos para confessar ao Senhor os nossos pecados. Aqueles que muitas vezes esquecemos de te confessar porque parecem tão comuns, parecem tão pequenos, Pai, mas continuam sendo pecados, Deus. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa acusar em nosso coração, possa acusar em nosso espírito, todas as vezes que nós errarmos e pecarmos contra o Senhor. E que possamos, Deus, ser incomodados pelo Teu Espírito Santo e possamos confessar ao Senhor todos os nossos pecados. Possamos nos arrepender com sinceridade do coração e que possamos, Deus, buscar no Senhor forças para não cometê-los mais.
Sabemos que enquanto estivermos nesse mundo, estaremos sujeitos a pecar todos os dias. E por isso, Senhor, todos os dias também nós precisamos confessar ao Senhor os nossos pecados, arrependidos, na certeza de que o Senhor nos perdoará de cada um deles e o Senhor nos limpará e nos purificará de todo pecado, de toda impureza e de toda injustiça. Obrigado, Deus, por tamanha misericórdia para conosco, porque se não fosse assim, já teríamos sido consumidos diante da Tua presença. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Nesse instante, irmãos, nós ouviremos um louvor ao Senhor através do nosso Ministério de Louvor. E eu convido você a estar também, juntamente com o nosso Ministério de Louvor, entoando esse cântico de louvor ao Senhor, com toda a força do seu coração, independente do que você esteja passando, independente da dificuldade que você esteja vivendo, independente das circunstâncias que você esteja passando. Louva ao Senhor de todo o seu coração. Versículo 19, a palavra de Deus diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. O Senhor é aquele que reina não somente nos céus, mas sobre a terra, sobre as montanhas, sobre o pôr do sol. Tudo está abaixo da mão do Senhor, sua mão poderosa. E é nosso dever, como servos de Deus, louvá-lo, glorificá-lo para sempre. Para isso fomos criados, e o desejo do nosso coração deve ser que o Senhor reine em nós, que o Senhor reine em nossa vida, em nossa casa, em nossas famílias. É por isso que nós louvamos a Ele com essa canção: Reina em mim. Senhor,
Queridos irmãos, nesse momento eu convido você a abrir a palavra do Senhor, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Texto que fala sobre contribuição, sobre entrega, vida, bens ao Senhor. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E nesse momento, nós estaremos fazendo uma oração de consagração ao Senhor pelas nossas vidas, consagração dos nossos bens, dos nossos dízimos, das nossas ofertas, consagração de tudo aquilo que o Senhor nos dá. Nada pertence a nós, tudo pertence a Ele. Somos apenas mordomos daquilo que Ele nos permite administrar, daquilo que Ele coloca em nossas mãos. Oremos ao Senhor. Pai Santo que estás nos céus, que habita no meio de nós, que habita em nossas vidas, nesse momento nós queremos estar consagrando ao Senhor as nossas vidas e os nossos bens, Pai. Os nossos dízimos, as nossas ofertas, Pai, que servem para a manutenção da Tua casa, que servem para o engrandecimento do Teu reino. Que o Senhor possa estar abençoando cada um dos Teus servos, Pai, que tem contribuído com a Tua obra, não somente em nossa igreja, mas com Tua obra pelo mundo, espalhada pelo mundo, com Tua obra que sustenta os missionários, Senhor, que estão em outros países, Pai, fazendo o Teu trabalho, evangelizando, pregando a Tua palavra, muitas vezes passando por necessidade, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando o Teu povo, para que ele permaneça fiel, independente das circunstâncias, Deus. Que continue fiel, contribuindo, Pai, com a Tua obra. Contribuindo com a Tua obra em nossa comunidade, contribuindo com a Tua obra em todo o mundo, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor esteja abençoando para que não falte nada na casa de nenhum dos Teus servos, Pai. Que todas as suas necessidades sejam supridas pela Tua bondade e pela Tua misericórdia, Deus. Consagramos ao Senhor as nossas vidas e os nossos bens, os nossos dízimos e as nossas ofertas, na certeza de que, dessa forma, quando ofertamos ao Senhor com o coração aberto, com o coração cheio de gratidão, essa oferta ela é recebida pelo Senhor como uma oferta agradável a Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento você vai estar ouvindo uma canção e enquanto essa canção está sendo executada, você vai poder visualizar os dados bancários da nossa igreja. Se você quiser fazer a entrega da sua oferta ou do seu dízimo através da nossa conta bancária, você vai ter a oportunidade de ter esses dados apresentados nesse momento, enquanto essa música é executada. Que Deus possa então abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, tornar cada vez mais próspero, em nome de Jesus.
Graça e paz, amados irmãos. Eu quero então vos convidar nesta noite, neste domingo, domingo de Páscoa, onde nós comemoramos esse momento de estarmos na presença do Senhor, pela morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero assim, amados irmãos, dizer que também ser um domingo especial, um domingo onde nós nos separamos para também fazer um momento de jejum por nossa nação, por nosso povo, por nossas vidas. E é um domingo então consagrado de louvor e de adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor tem uma palavra para a sua vida nesta noite. O Senhor quer falar ao seu coração nesta noite, na perspectiva da perseverança dos crentes, dos filhos de Deus, diante das dificuldades que estamos passando, e pela graça e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu ao morrer e ao ressuscitar ao terceiro dia, pelo qual é a esperança da glória de todos os cristãos, de todos os crentes. Então eu quero convidar os amados para abrir a palavra de Deus, lá na epístola que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1 do texto de Filipenses, capítulo 1. Eu quero convidar os amados para estar conosco com a palavra de Deus aberta, a Filipenses capítulo 1, versículo 6, amados irmãos, e nós iremos fazer a leitura do versículo 6 e depois iremos ler o versículo 27, iremos fazer a meditação na palavra de Deus nesta noite para nossas vidas. A palavra do Senhor aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim, Paulo escrevendo à igreja que está na cidade de Filipos, aos filipenses, ele diz assim a palavra de Deus: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vá agora para o versículo 27, amados irmãos. Veja aqui no capítulo 1 de Filipenses 1, 27, diz assim a palavra do Senhor: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Meus amados irmãos, a palavra de Deus aqui trazida para as nossas vidas nos faz lembrarmos sobre a perspectiva de sermos fortes na fé, sobre a esperança da perseverança dos santos, de continuarmos na perseverança nos santos. A palavra que nós acabamos de ler, a epístola aos Filipenses, é a carta mais encantadora que o apóstolo Paulo escreve. Foi chamada, amados irmãos, como a epístola das coisas excelentes, como efetivamente ela o é. Porque Paulo escreve aos Filipenses trazendo sobre a certeza da obra e da ação de Deus na vida de todo o seu povo. É também conhecido como a epístola da alegria, onde Paulo escreve, amados irmãos, esse texto e remete a todos os cristãos sobre estarmos na presença do Senhor, estarmos continuando na presença do Senhor alegres, quando ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E muitas vezes o apóstolo Paulo apresenta e escreve a palavra alegria, regozijo, enquanto, amados irmãos, ele está escrevendo essa epístola da prisão. Enquanto, amados irmãos, ele está preso, ele dirige aos corações dos seus amigos, ele dirige aos corações da igreja do Senhor a uma alegria da qual ninguém pode tirar na nossa vida, é a alegria da salvação. A carta do apóstolo Paulo, queridos, aos Filipenses, foi uma dessas 4 cartas que Paulo escreve da prisão domiciliar em Roma, aguardando ele o seu julgamento. A carta, então, amados irmãos, que foram escritas da prisão domiciliar, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Provavelmente essa carta foi escrita, amados irmãos, em 61 depois de Cristo,
e o apóstolo, com o propósito de agradecer aos filipenses pela solidariedade enquanto esteve preso, animar os filipenses, amados irmãos, a se unirem e juntarem-se juntamente na fé evangélica em Cristo Jesus. Paulo convoca os irmãos de Filipos a permanecerem firmes, unidos e determinados, e a considerar como privilégio ser tido por digno, muitas vezes, de sofrer por sermos crentes. Muitas vezes o mundo não nos compreende, nos chamam de louco, vocês estão alienados, vocês estão fora da época que estamos vivendo, mas nós sabemos que o nosso Deus está conosco. Nós sabemos que o nosso Deus tem um controle da história, tem um controle da nossa vida, e a nossa vida pertence ao Senhor. Amados, o texto então aqui em Filipenses nos fala: eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, Ele é poderoso para completá-la. Louvado seja o nome de Deus. Versículo 27, Paulo está dizendo que nós devemos viver por modo digno. Eu quero fazer algumas observações com os irmãos para dar sequência. Viver acima de tudo, o apóstolo Paulo fala, de modo digno do Evangelho. É interessante percebermos, amados irmãos, que aqui há um edifício com toda a sua excelente arquitetura, como sendo funcional e nobre, onde precisa de uma base substanciosamente sólida, e essa base, amados irmãos, é a fé. Após uma transformação ocorrida entre os planos, onde o transcendente Deus, Criador, em sua soberana vontade, decreta habitar em toda a sua plenitude em nossos corações, imanentemente agindo, ou seja, mostrando toda a corrupção, toda a maldade, toda a devassidão para nós de que nós éramos, e revelando a nossa total incompetência em nos limparmos, amados irmãos, de toda a nossa sujeira, nos envia, amados irmãos, a cabal redenção em seu único Filho, Jesus Cristo. Então, o que nós podemos pensar? Então, depois que recebo Cristo Jesus, depois que tenho a fé em Cristo Jesus, depois que eu faço parte da igreja de Cristo Jesus, então o que vem agora, pastor? Após a maravilhosa visitação da graça de Deus, nosso viver, nosso modo de andar, nossa perseverança gratificante da alma e nossa segurança eterna agora é o que de fato vai evidenciar o nosso viver diante das circunstâncias. A ideia, amados irmãos, veja como o texto diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firme, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O que é então, pastor? Nós sabemos que esse edifício de estarmos na presença de Deus, essa arquitetura sólida, é fundamentado na nossa fé. O que é essa ideia que Paulo traz aqui sobre a fé evangélica? Eu quero trazer 4 observações à guisa de introdução, para que possamos entender o que significa essa expressão fé evangélica. Fé evangélica, em primeiro lugar, ela pode ser denominada, amados irmãos, como a qualidade de fidelidade, de confiabilidade, de lealdade, assim como está em Mateus capítulo 23, quando o Senhor diz assim: negligenciando os preceitos mais importantes da lei, esses não observam a lei. Nós devemos, amados irmãos, entender que essa qualidade da fé evangélica, qualidade de fidelidade, de confiabilidade e de lealdade, também está narrado, amados irmãos, no fruto do Espírito. Quando diz lá em Gálatas 5:22, que o fruto do Espírito é também fidelidade. Nós também entendemos, amados irmãos, como diz o texto em Tito, capítulo 2, versículo 10, acima dessa mesma ideia, o que é a fé evangélica? A fé evangélica é qualidade e fidelidade, quando diz assim, em Tito 2, capítulo 10, não furtes, antes deem prova de toda fidelidade, com fim a ornarem em todas as coisas a doutrina de Cristo. Amados, a fé evangélica é a nossa ideia e a concepção daquele que anda em fidelidade, em lealdade. E segundo ponto, o que é então essa fé evangélica aqui narrada por Paulo?
evoca a confiança, a promessa solene, a honra com as responsabilidades daquilo que nós recebemos de Deus. Quando diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Paulo está encerrando a sua carreira e diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Veja que coisa tremenda. A nossa fé evangélica é de fato o descansar nas promessas soberanas de Deus e perseverar até o fim. Terceiro aspecto sobre o que Paulo quer dizer sobre essa fé evangélica, estarmos juntos lutando pela fé evangélica, é a fé no sentido ativo, em Cristo, em nosso Deus Todo-Poderoso. Quando diz então Hebreus capítulo 12, versículo 2, que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. E quarto aspecto, a fé evangélica aqui narrada em Filipenses capítulo 1, 27, é o corpo da doutrina, dos ensinos. Aquilo que diz lá em Judas, amados irmãos, no versículo 3 de Judas, onde diz assim: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, uma vez por todas entregue aos santos. Fé em nosso Senhor. Fé é, amados irmãos, a estrada que nos conduzirá seguro em plena paz. É fé na presença de Deus, é fé na proteção de Deus, é fé sem vacilar diante do Senhor, diante das lutas, das intempéries, é permanecermos a nossa vida na presença de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 17 nos diz sobre isso, que nós devemos caminhar. E de que forma nós devemos caminhar, pastor? Devemos caminhar firmemente na fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando diz o texto de Romanos 1, 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, diz assim: sede vigilantes, louvado seja Deus, permanecei firme na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos no Senhor, louvado seja Deus. Nós, amados irmãos, somos cidadãos dos céus. Nós somos cidadãos chamados para andar na presença de Deus. Paulo, quando estava em Filipos, na fundação dessa igreja, dessa carta que acabamos de ler, Paulo é chamado por Deus para pregar o Evangelho de Filipos. E Paulo, ao pregar o Evangelho de Filipos, é interessante que todo dia Paulo ia para se reunir com os irmãos, pregar o Evangelho. E a certa mulher que tinha um espírito de adivinhação começa a falar sobre o apóstolo Paulo, que ele era servo do Deus Altíssimo, isso diariamente. E a palavra nos diz que Paulo estava tão indignado e repreende aquele espírito pelo poder de Jesus Cristo, e aquela mulher recebe a libertação através da graça de Deus. Paulo, como consequência disso, é preso, porque aquela mulher dava muito lucro aos senhores daquela cidade, através das adivinhações que ela recebia e tinha. Mas é interessante, amados irmãos, que Paulo é julgado. Paulo passa a ser preso, julgado, passa a ser preso sem um julgamento justo. Ele é cidadão romano. E é interessante ao perceber o que ele era, do ponto de vista da dimensão para mim e para você, do que nós somos, a quem pertencemos. Amados, Paulo diz no versículo lá em Atos 16, versículo 21 a 37, diz assim: vocês são cidadãos romanos e se orgulham disto. Paulo diz: eu também sou romano, eu sei quem eu sou. Paulo está falando: vocês me prenderam de forma injusta, eu não passei por um julgamento justo, eu merecia passar por um julgamento justo, eu sei. Muitas vezes, amados irmãos, nós, diante de tantas situações que estamos passando, muitas vezes estamos perdidos em saber quem nós somos. Você é cidadão dos céus, meu irmão. Você é cidadão do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Você é propriedade de Deus, você é servo de Deus. Ninguém pode tocar na tua vida se não for a permissão de Deus. É Ele que te guarda, Ele guarda a entrada, Ele guarda a saída, Ele te conduz, Ele é o Deus da tua vida. Certa vez, quando nós assistindo aquela obra cinematográfica chamada Gladiador, onde
aquele general chamado Máximos chega diante de todos os seus soldados ali e pergunta: quem pensa que você é? Que você é? E todos ali começam a dizer que são servos de César. Vocês são servos de Cristo Jesus. Vocês são filhos da promessa de Deus. Vocês são servos do Deus Altíssimo, pelo qual o Senhor nos deu a sua graça, o seu amor, e nós caminhamos, amados irmãos, na fé e na certeza das promessas gloriosas do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses, quando diz aqui: eu estou bem plenamente certo, Paulo está falando, que aquele que começou a boa obra na sua vida, na sua família, no seu coração, ele é fiel para completá-la. Ninguém vai deter a obra de Deus sobre a sua vida. Ninguém vai parar os propósitos, os decretos e a determinação que Deus tem a executar sobre a sua vida, sobre sua família, sobre seu lar. Ninguém pode parar isso, porque você foi chamado por Deus e para a glória do Senhor. Amados, eu quero então trazer o que significa, pastor, sermos firmes na fé, na perspectiva da perseverança dos santos. Significa, amados irmãos, que apesar das dificuldades, apesar das lutas, nós iremos perseverar na presença do Senhor. Esse é o quinto ponto calvinista. Perseverança dos santos. Os cânones de Dort, no capítulo 5, nos diz que ela traz a união de duas doutrinas da salvação, da soterologia. Essa doutrina significa a perseverança e a junção da outra doutrina significa segurança. Precisamos então urgentemente aprender dessas duas doutrinas. Você tem certeza absoluta da sua salvação? Você está seguro do seu futuro etéreo e eterno diante de Deus? Você tem certeza absoluta da sua vida na presença de Deus? Pois essas doutrinas trazem segurança, alegria e paz à nossa alma. A maneira como nos sentimos assume geralmente a precedência sobre o que pensamos, sabemos e cremos. Os crentes contemporâneos, amados irmãos, estão vivendo de uma forma muito através dos sentimentos, do sentimentalismo, das plenas emoções. Nós não somos um cristão Coca-Cola, que certa vez lançou um slogan dizendo: viva essa emoção. Não. Nós somos crentes salvos pela graça de Deus para permanecermos na presença de Deus, apesar das circunstâncias. O que é então, pastor, a perseverança dos santos? Quais são então, quem são esses santos, como nós podemos aprender dessa doutrina maravilhosa da graça de Deus? Os santos são todos os que tomaram a decisão por Cristo, todos os batizados. Santos são aqueles que Deus chama de acordo com o seu propósito, a comunhão com o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e regenera pelo Espírito Santo. A doutrina então da perseverança dos santos nos ensina que todos os que participam da graça e do poder salvífico, da união com Cristo pela fé, continuam nesta união com seus frutos e benefícios, por meio da obra da perseverança de Deus em nós. Porque 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz a palavra: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É Deus que te segura, é Deus que te ampara, é Deus que te protege, é Deus que te conduz. E amados irmãos, veja que bênção maravilhosa, porque fomos alcançados pela graça de Deus. O Senhor está dizendo, através da sua palavra: eu vou completar a obra na sua vida, eu vou completar a obra no seu coração. Louvado seja Deus por isso. Essa doutrina traz para nós, amados irmãos, três características tremendas sobre as nossas vidas. Porque fiel é Deus, aquele que nos chamou à comunhão do seu Filho. Não foi eu que fui, mas foi Deus que me chamou. Eu posso então entendermos que nós devemos permanecermos na verdadeira fé. Nós permaneceremos na verdadeira fé, ainda que a tempestade seja grande, ainda que as turbilhões sejam maiores, nós iremos permanecer na fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e sem vacilar. Segundo, seremos, amados irmãos, regenerados por essa graça. Seremos, amados irmãos, justificados, adotados na família de Deus e santificados pela obra do Espírito Santo em nossas vidas.
Isso é a certeza que nos traz da doutrina maravilhosa, amados irmãos, da salvação em Cristo Jesus. E terceiro, é que o poder do pecado não nos dominará. Porque Romanos capítulo 6, versículo 14, amados, diz assim: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maravilha, amados irmãos, porque nós podemos permanecer na presença de Deus. Que maravilha, amados irmãos, que nós fomos chamados e fazemos parte agora das bênçãos, da graça do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E louvado seja Deus, porque nós podemos, amados irmãos, não estarmos sujeitos ao poder do pecado. Nós podemos triunfar quando vier as tentações. Nós dizemos: Senhor, tem misericórdia, nos ajude, nos dê força, e vencemos as tentações para a glória de Deus. Oh, amados, Deus é fiel, Ele cumpre a sua aliança, mantém viva no nosso coração dos eleitos e chama o amor santo, amados irmãos, que Ele mesmo acendeu em nós. Apesar das instabilidades, da indolência, muitas vezes da nossa própria desobediência, Ele nos usa, amados irmãos, para a glória e louvor do seu santo nome. Apesar de muitas vezes fraquejarmos, vacilarmos, mas Ele vem ao nosso encontro, Ele nos usa para a glória e louvor do nome santo do Senhor. Por meio da fé, da oração, da confissão dos nossos pecados, do uso apropriado dos meios de graça, nós podemos desenvolver e crescer na presença de Deus. Deus nos preserva, amados irmãos, e agora então podemos entender sobre essa perseverança, a preservação dos santos. Deus guarda, amados irmãos, os crentes na fé. É Deus que nos preserva de nos desgarrarmos, muitas vezes de andarmos, amados irmãos, distante. Por fim, o Senhor nos aperfeiçoa, o Senhor trata conosco, o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor nos ajuda quando estamos fracos. Podemos confiar, amados irmãos, que Deus completará a obra da graça, porque Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Podemos, amados irmãos, confiar aos crentes que são preservados pelo poder e pela intercessão de Cristo Jesus, quando diz o texto lá em João capítulo 17, versículo, amados irmãos, 15, não, quando o Senhor diz assim: não peço que eu os tire do mundo, mas sim que os guarde do mal. O Senhor está a interceder por mim, o Senhor está a interceder por você. Não desista, não pare. Deus está no controle de tudo, Deus está no controle da sua vida e família. Não é momento de você olhar para trás, de voltar as costas e de muitas vezes desistir da carreira cristã. Deus lhe chama, Deus tem um propósito na sua vida. Louvado seja Deus. A palavra de Deus nos diz, amados irmãos, que é pelo ministério permanente do Espírito Santo em nossas vidas, pela graça de Deus, que nós somos preservados, porque diz o texto lá em João 14, versículo 16, e em 1 João 2, 27, ratificando da obra do Espírito Santo que habita em nossas vidas. Não vos deixarei órfão, diz a palavra. Ou seja, o Senhor foi para a ascensão de Cristo, a ressurreição de Cristo, mas Ele envia sobre a sua igreja o Espírito Santo da promessa, e nós não estamos órfãos, Ele habita em nós. Louvado seja Deus. E essa presença do Espírito Santo nos traz o texto lá em 1 João, capítulo 2, 27, que nós recebemos da parte dEle a unção e permanecemos nesta mesma, e essa unção permanece em nós. Louvado seja o Senhor. Pela natureza imutável de Deus e a graça eterna para com seus eleitos, amados irmãos, quando diz Romanos 11, 29, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito no seu coração, na sua família, e Ele não volta atrás. Muitas vezes as lutas querem nos tirar, nos mover, nos deixar muitas vezes abatido, mas fiel é Deus que nos chama ao caminho do seu Jesus. Nesta noite eu ouvi essa palavra, meu querido. Se muitas outras vozes você está ouvindo de dizer: pare, deixe de lado, é assim mesmo, vai acabar tudo, viva a sua vida, faça o que você quiser. Não é assim. Eu quero dizer que Deus está no controle da história, Deus está no controle da sua vida, e Deus te ama, e Deus quer fazer algo novo na sua vida. Louvado seja Deus. Nós sabemos disso, amados irmãos, segundo a palavra, que o amor de Deus pactual para conosco não muda, porque Romanos capítulo 8, 29 diz o texto,
que porquanto aos que de antemão conheceu, e esse no original quer dizer amou, o Senhor de fato os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Nós fomos chamados, regenerados, transformados, justificados, e seremos aguardando assim, amados, vamos aqui, a futura glorificação na presença de Deus. Sua provisão sobre a minha vida e a vida de todos os amados que estão nos ouvindo é fiel. Deus nos traz livramento das tentações, Deus nos dá livramento das lutas que passamos, porque 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz a palavra: não vos sobreveio tentação que não foste humana, mas Deus, diz a palavra, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. A perseverança, amados irmãos, é uma obra maravilhosa do crente, e é a obra de Deus para conosco. É uma atividade vitalícia dos santos. Estarmos na presença de Deus inclui, amados irmãos, confessar a Cristo como Salvador, inclui produzir os frutos da graça de Deus, como diz o texto aqui: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Paulo não está dizendo assim, viva pelo modo digno da política, viva pelo modo digno da ética humana, não, da ética mundana, não, ele está falando viva pelo modo digno do Evangelho de Cristo. Ele está dizendo, olha, viva pelo modo digno de Roma, do Império Romano, das leis romanas. Não, ele está falando, viva por modo digno do Evangelho glorioso, o Evangelho da paz, o Evangelho da reconciliação, o Evangelho da salvação, o Evangelho da mudança de vida na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. Esse Evangelho que traz para nós, amados irmãos, a transformação, que traz para nós a salvação, que traz, amados irmãos, aquilo pela obra de Deus que vem mudar o nosso caminho. Estávamos caminhando para a morte, para a destruição, mas pela luz de Cristo Jesus, pela graça de Cristo Jesus e pelo chamado do bom pastor, ao ouvir a sua voz, nós nos aquietamos e dizemos: eis-nos aqui, Senhor, faz de nós o teu querer. A perseverança é essa obra, amados irmãos, tanto do crente como de Deus, a nos guardar, a nos preservar, a nos livrar de todo mal, de perseverarmos na presença de Deus, de perseverarmos até o fim, amados irmãos, e não ficarmos pela beira do caminho, e não ficarmos, amados irmãos, no meio do caminho, mas estarmos na presença de Deus. Os verdadeiros crentes perseveram em união com Cristo, nas coisas de Deus, pertencente às coisas da salvação de Deus, e não muitas vezes, amados irmãos, nosso cristianismo é mais um momento, é mais um encontro, ou é mais uma hora. Não, a obra de Deus na minha e na sua vida é de forma poderosa, permanente e para a glória do seu santo nome. O uso dos santos exercícios de piedade é crucial a essa perseverança. É crucial a nós desenvolvermos a nossa fé e a nossa vida. O uso dos meios de graça, como, amados irmãos, nós devemos estar na presença de Deus com fervor, ao ouvir, a pesquisar, a meditar nas Escrituras, a orar a respeito dos assuntos e praticar esses assuntos em nossa vida. Tudo isto é necessário para fugirmos do pecado, tudo isso é necessário para promovermos, amados irmãos, a santidade devida ao nosso Deus. Então, queridos, eu quero concluir trazendo algumas observações para mim e para você. Devemos perseverar. Sim, pastor, de que forma eu devo perseverar na presença de Deus? Primeiro, você deve, amado, praticar a lei de Deus. Quando diz o texto lá em Tiago, capítulo 1, 22, nós devemos observar o que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Observarmos qual é a tua vontade, qual é o teu querer. Isso te agrada, Senhor? Isso, ó Deus, isso vai trazer honra e glória ao teu santo nome. Segundo, nós devemos guardar-nos no amor de Deus. Entendemos que nós somos chamados por esse amor e por isso perseveramos. Porque o amor de Deus é tremendo, é poderoso. Nada pode deter ou abalar a graça e a obra de Deus na minha vida. Nós devemos, amados, em terceiro lugar, perseverarmos, mantendo uma boa consciência diante de Deus e dos homens. Precisamos ser um povo de uma só palavra. Precisamos ser um povo onde as pessoas dizem assim: eu confio nele,
Eu tenho confiança nesse jovem, eu tenho confiança nessa senhora, eu tenho confiança nesse ancião. Eles são homens de Deus. E o que mais nós estamos precisando é de homens cheios do Espírito Santo, homens de Deus nesse momento. Em quarto, é aquele que tem comunhão de amor, de viver, de adorar e de crescer juntos na presença de Deus. Aquele que ama estar em comunhão com Deus e com os irmãos. Antes, nós devemos, amados irmãos, nesse exercício de perseverar, ser aquele que vigia e ora, para que não entremos em tentação. Confirmarmos a nossa vocação e a nossa eleição, como diz o texto em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Estarmos na presença do Deus Todo-Poderoso, estarmos diante da face do Senhor. Assim, a preservação divina e a perseverança humana são complementares. Deus fez a obra dele, agora eu vou viver relaxadamente. Muito pelo contrário, eu amo fazer a obra de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero estar na presença de Deus. Os santos perseveram somente por causa da atividade preservadora de Deus que opera neles. É a graça de Deus, é a manifestação de Deus. Como diz Paulo assim, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, ele vai completar. Não podemos asseverar a segurança da fé sem manifestarmos os frutos da perseverança. Alguns dizem assim, eu creio, mas muitas vezes não perseveram, não demonstram isso. Citando, amados irmãos, frivolamente, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim dessa forma. Enquanto vivemos, amados irmãos, muitas vezes estamos vivendo um pecado. Estamos vivendo brincando com Deus, estamos vivendo distante de Deus, não honrando o nome do Senhor, nem as coisas pertencentes ao Senhor. Não, uma vez salvo, salvo para sempre, para vivermos em santidade diante da presença do Senhor. A perseverança não significa que podemos viver de forma como nós nos agrade, da forma com que eu quero, mas somente professarmos e crer que Jesus Cristo. Então, amados irmãos, a perseverança leva a andarmos na presença de Deus, não com relativismo, mas sim com a vida firme e permanente na presença de Deus. A noção de uma vez salvo, salvo para sempre, amados irmãos, ela passa a ser muitas vezes incompleta nos dias de hoje, como se a salvação de Deus consistisse apenas na justificação do pecado, excluindo as coisas que acompanham a salvação, que é a santificação, que é a perseverança, que é o arrependimento, que é a fé, e estarmos na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós fomos chamados para viver aqui na presença do Senhor. Nós somos chamados para estarmos, amados irmãos, diante da presença do Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo escreveu aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 29, diz assim, recebei-o, pois no Senhor, como toda alegria, honrai sempre essas pessoas, esses homens que foram chamados por Deus. Esses homens que foram vistos pela causa de Deus, pela obra de Deus, pelo poder de Deus, visto, diz o texto, versículo 30, que por causa da obra de Cristo, chegou eles, muitas vezes, os servos de Deus, à porta da morte, para dar, muitas vezes, por prova de vida, a fidelidade na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Você e eu fomos chamados para perseverarmos até o fim. Não é momento de desistir, não é momento de pararmos, não é momento de dizer assim, jogar a toalha, não dá mais. Eu quero dizer para você que a obra que Deus começou na tua vida, Ele vai completar. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é o teu guarda fiel. Estamos na presença de Deus, irmãos. Estamos, verdade, distantes. Não estamos nos reunindo presentemente, estamos aqui distantes. Para mim é uma tristeza pregar a palavra de Deus para a igreja vazia. Mas eu quero dizer que eu sei em quem tenho crido. E que por certo se levantará. Deus é fiel, Deus está cuidando do seu povo. E minha oração é que mesmo talvez em nossos lares, mas a graça e a visitação do Espírito Santo o revista e o renove e o fortaleça, para que quando voltarmos, venhamos voltar de vento em popa para a glória de Deus. Venhamos estar diante da presença do Senhor. E eu quero que no nome de Jesus saia todo pensamento contrário, toda obra de dúvida, toda obra de muitas vezes de desespero, de querer ficar pelo caminho. Persevera, igreja, porque Deus é fiel. Persevera, povo de Deus, que Ele é fiel nas suas promessas, Ele é fiel para cumprir, Ele está conosco e não nos deixará jamais. Eu quero assim convidá-los, queridos, para a gente orar agora na presença do Senhor. Após isso iremos entoar uma canção
conhecida como Castelo Forte é o nosso Deus. Ele é refúgio e Ele é fortaleza. Oremos ao Senhor. Ó Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Tu és aquele que começa a obra e Tu és aquele que é fiel para completar essa obra. Essa obra está em nossas vidas, essa obra está em nosso coração, essa obra é de reforma, é de remontar, é de transformar, é de fazer tudo novo. E nós Te damos glória e louvor, porque nós somos, ó Deus, nós somos alcançados por essa graça, por essa ação regeneradora e purificadora do Teu Espírito Santo em nós. Ó Deus, neste momento eu quero rogar sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, que o Senhor proteja, que o Senhor guarde, que o Senhor os livre do mal e que o Senhor os fortaleça a eles perseverarem na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Que nada venha abalar a fé dos amados, que nada venha trazer angústia e aflição ao ponto de muitas vezes paralisar a tua igreja, mas que em nome de Jesus eles sejam visitados pela bênção, pela graça, pelo renovo e pela alegria que vem do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o teu povo, ó Pai, guarda e os livra de todo o mal, para a glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, toda semana em nossa igreja nós temos a família no altar. Esta semana nós estaremos orando pela família no altar do presbítero Silvio Romero. Nós iremos agora entoar essa canção, Castelo Forte é o nosso Deus. Após essa canção, iremos orar pela vida e a família do presbítero Silvio Romero, rogando a bênção de Deus, a proteção de Deus. E eu quero convocar toda a igreja para estar assim orando pela vida e família do nosso irmão presbítero Silvio Romero. Vamos louvar o Senhor. Castelo Forte é o nosso Deus. No nosso cenário presbiteriano, ele é o cântico número 155. É uma canção que Lutero faz quando estava preso nas masmorras, esperando o julgamento e a decisão do concílio romano sobre aquilo que ele escrevera, e ele coloca a sua fé e confiança no Deus que cuida e que protege. Vamos louvar então o Senhor, o cântico Castelo Forte é o nosso Deus. Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, mais forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contáveis, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustar. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado
e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Com Cristo Jesus nós reinamos, nós venceremos, porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Neste momento, queridos, nós estamos encerrando nosso culto. Nós queremos agradecer a sua presença, agradecer que você esteve nos acompanhando, assim crendo que Deus falou ao seu coração, que através dessa noite, onde aprendemos sobre perseverarmos na presença de Deus, aprendemos então a andarmos que com Cristo nós poderemos caminhar de forma segura, sem temer qualquer intempéries que venha acontecer. Quero agora orar, encerrando este momento de culto, orando pela vida e família do presbítero Silvio Romero e pedindo a bênção de Deus sobre todo o seu povo durante essa semana. Oremos ao Senhor. Pai amado, nós queremos te dar graças por estarmos aqui, ó Deus, na tua presença, por estarmos andando da face do Senhor, na presença do Senhor, ouvindo a tua palavra, louvando o teu santo nome, descansando nas promessas fiéis do Senhor. Eu quero, ó Deus, nesse momento, rogar a tua bênção sobre a vida do presbítero Silvio Romero, sua esposa, seus filhos, sejam, ó Deus, guardados e protegidos pela poderosa mão do Senhor. Que o Senhor livre o teu servo de todo mal, que o Senhor conceda uma bênção de paz, de alegria, de comunhão com o Senhor, nesta nova semana que se inicia, que o Senhor proteja os seus na entrada e na saída, que o Senhor derrame graça sobre a vida dele. Assim oramos também pela vida de todo o teu povo, ó Deus, aqui reunido na igreja presbiteriana da cidade universitária, que fazem parte dessa igreja, que está nos acompanhando em seus lares. Ó Deus, derrama uma bênção de graça e de paz, em nome de Jesus. Fortaleça mais e mais a tua igreja, derrame, ó Deus, mais do teu poder e da tua presença. Abençoa, Deus, todos aqueles que estão nos acompanhando, amigos e irmãos, derrama a tua bênção sobre eles, abençoa seus familiares, ó Deus, faz a obra maravilhosa, salvando e libertando de todo o pecado, e mostrando, ó Deus, a gloriosa presença e a presença maravilhosa do Senhor sobre as suas vidas. Assim oramos, rogando a tua bênção sobre todo o teu povo, em nome de Jesus, amém. Receber agora, amados irmãos, a bênção dos apóstolos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai e as divinas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe. Acompanhe conosco nessa semana a nossa reunião de oração. Estaremos fazendo assim ao vivo uma live pelo Instagram, na terça-feira às 19h30. Acompanhe todas as atividades através dos nossos canais interativos, canais de comunicação. Que Deus te abençoe e te guarde. Uma boa semana em nome de Jesus.